Nesta aula, vamos iniciar os códigos do botão pesquisar. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo form saída -js e desce até o final dos códigos. E o primeiro passo é referenciar o botão pesquisar. Document.getElementById. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do botão pesquisar. Então acessem o arquivo form saída.html. Localiza o botão pesquisar e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, .add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento clique. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada pesquisar. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é fazer esta função. Podem copiar o nome, function pesquisar. Abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro desta function, primeiro passo é capturar o ID, porque a pesquisa vai ser com base no ID. var id vai ser igual a variável campo id ponto value e ponto e vírgula. Na sequência, precisamos verificar se tem um ID. Podem copiar a variável ID. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável ID igual a vazio. Abre e fecha aspas duplas, que quer dizer vazio. Se não tem um ID, eu vou alertar o usuário. Vai m igual e abre e fecha aspas duplas. Eu vou informar, precisa fornecer ID para pesquisa, ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é acionar a função caixa msgbox. Caixa msgbox, abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se eu não tenho ID, eu vou sair do script. Então, return false e ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, eu vou acionar a API do Google. google.script.run.with success handler. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, ponto. E aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma function chamada pesquisar saída. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E a função pesquisar saída, ela vai receber o ID que é para pesquisar. Próximo passo é fazer esta função no arquivo de script. Seleciona o nome da função, inclusive os parênteses. Copia o nome da função e acessa o arquivo
macro saídas.gs. Desce até o final dos códigos e nós vamos fazer mais uma function. Function pesquisar saída. Abre e fecha chaves e pressiona Enter. E dentro desta função, o primeiro passo é referenciar a planilha. Var planilha vai ser igual a spreadsheetapp.getActive spreadsheet. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos referenciar a guia da planilha. Var guia saída vai ser igual, vem da planilha referenciada, ponto getSheetByName. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abre e fecha aspas duplas e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E dentro das aspas duplas vai o nome da guia da planilha que nós vamos trabalhar. No nosso caso, vai ser a guia saídas. Copia o nome da guia, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Próximo passo é capturar o número da última linha com registro. Var última linha vai ser igual, vem da guia saída, ponto getLastRow. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Já sei a última linha com registro, já posso capturar os dados. Var dados vai ser igual, vem da guia saída, ponto getRange. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses precisamos informar a partir de qual linha e coluna nós vamos capturar os registros. No nosso exemplo, nós vamos capturar a partir da linha 2, coluna 1. Quantas colunas nós vamos capturar? 13 colunas. De volta no editor, dentro dos parênteses, linha 2, vírgula, coluna 1, vírgula, quantas linhas? Variável última linha. Copia e cola. Vírgula, quantas colunas? 13 colunas. Fora dos parênteses, ponto, getValues. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Capturamos os dados. Agora nós precisamos fazer um laço para percorrer os registros do array dados e procurar pelo ID que o usuário informou. Então agora nós vamos trabalhar com um laço for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses vai i igual a 0, ponto e vírgula, e vai fazer enquanto a variável i for menor que o nosso array dados, ponto language, ponto e vírgula e mais. E dentro deste laço nós precisamos de um if para verificar o ID de cada linha. A cada linha que o laço passar, nós precisamos verificar se na linha em que o laço está tem o ID que nós estamos procurando. If, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i, que representa a linha em que o laço está. Abre e fecha colchetes, qual a coluna do array dados que nós temos os IDs. Destacando, pessoal, que a contagem das colunas dentro do array inicia por 0.
no nosso exemplo, a primeira coluna capturada foi a coluna ID. Então, a coluna ID, dentro do array dados, é a coluna 0. De volta no editor, dentro dos colchetes, coluna 0. Fora dos colchetes, igual, igual, e aí vem a variável ID. Copia e cola. Se entrou neste if, significa que nós encontramos a linha de registro que o usuário informou o ID. Neste caso, eu vou capturar as informações, começando pelo ID. Mas se eu estou pesquisando pelo ID, por que eu vou capturar o ID? Para que o usuário tenha certeza que retornou o ID que ele pesquisou. Porque durante o tempo da pesquisa, o usuário pode ter apagado o ID do campo. Então, vai ID vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, variável i. Abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, coluna 0. E fecha com ponto e vírgula. Na sequência, precisamos capturar a data. Var data vai ser igual, mas agora eu preciso especificar que se trata de uma data. Então, new date. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, e a data está na coluna 1 do array dados. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. No entanto, pessoal, referente à data, tem um detalhe. Nós precisamos enviar a data para o formulário no formato ano, mês e dia, com o tracinho sendo o caractere separador. Então, agora, desta data, eu preciso capturar dia, mês e ano. Então, vamos lá. Começando pelo dia. Var dia vai ser igual a variável data, ponto, get date. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Na sequência, var mês vai ser igual a variável data, ponto, get month. Get month, abre e fecha parênteses, mais 1, porque a contagem dos meses dentro do código inicia por 0. E fecha com ponto e vírgula. Na sequência, var ano vai ser igual a variável data, ponto, get full year. Abre e fecha parênteses, e ponto e vírgula. Capturei as informações, agora eu preciso juntar novamente estas informações no formato ano, mês e dia. Então, var data vai ser igual a variável ano mais, abre e fecha aspas duplas, tracinho, precisa ser o tracinho, pessoal, mais variável mês, mais, abre e fecha aspas duplas, tracinho, mais a variável dia, e ponto e vírgula. Ok, capturamos a data. Já podemos prosseguir para a captura das demais informações. No entanto, pessoal, agora tem um detalhe. O mês e o ano eu não vou capturar. Então, a próxima coluna a ser capturada vai ser a coluna da linha. Então, coluna 0, 1, 2, 3, coluna 4. A partir da coluna 4 do array dados.
De volta no editor, var linha vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 4, e ponto e vírgula. Na sequência, vem a marca. Var marca vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 5, e ponto e vírgula. Var produto vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 6, e ponto e vírgula. Var IDE vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 7, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E agora, pessoal, vem outro detalhe. Para as colunas do tipo valor numérico, eu preciso definir que se trata do formato brasileiro e também trocar o ponto por nada. Então agora nós vamos capturar, vai ser o preço unidade. Então primeiro eu vou fazer o seguinte, vai P referente a preço, vai ser igual a variável dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 8. Fora dos colchetes, ponto, toLocale string, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando style, style, 2 pontos, espaço, abre e fecha aspas simples, e dentro das aspas simples, comando decimal. Fora das aspas simples, vírgula, comando decimal, 2 pontos. Deixa eu tirar o mouse para assumir esta mensagem. Abre e fecha aspas simples, e dentro das aspas simples, PT-BR. Este é o formato do Brasil. E fecha com ponto e vírgula. No entanto, agora eu preciso remover o ponto como separador de milhar, porque o ponto dentro do JavaScript é o separador de casas decimais. Então var PU vai ser igual, vem da variável P, ponto replace, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, barra, seguido de uma barra invertida, ponto, que é o caractere que nós queremos trocar, mais uma barra, letra G, vírgula, e abre e fecha aspas duplas, porque nós vamos trocar o ponto por nada, e fecha com ponto e vírgula. Ok, formatamos o preço unidade. Para a quantidade, mesmo esquema. Para facilitar, podem copiar estas duas linhas de código. Agora eu vou alterar para a variável Q, coluna 9, aqui também variável Q, e esta vai se chamar a variável QTD. Bem simples. Podem colar novamente, e agora nós vamos ter o valor. Então eu vou chamar esta variável de V, coluna 10. Esta aqui eu vou chamar de valor, e aqui preciso alterar para V.
Ok, capturamos as 3 colunas numéricas. Prosseguindo, nós precisamos capturar o código do produto e a observação. Então, varcode vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, e dentro dos colchetes, coluna 11, e ponto e vírgula. Var obs vai ser igual ao array dados, abre e fecha colchetes, variável i, abre e fecha colchetes, coluna 12, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Capturamos todas as informações. Se nós já pegamos as informações, já podemos fechar o array. Então, array dados.length igual a 0 e ponto e vírgula. E aí nós vamos ter o return. Return, abre e fecha parênteses, e abre e fecha colchetes dentro dos parênteses. E a primeira informação que nós vamos enviar é o id. Podem copiar a variável id. id, vírgula, na sequência vem a data, vírgula, linha, vírgula, marca, vírgula, aí eu tenho o produto, vírgula, IDE, vírgula, PU, vírgula, QTD, vírgula, na sequência o valor, vírgula, code, vírgula, e por fim a observação, variável OBS, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Neste caso, foi encontrado o ID. No entanto, tem mais um detalhe. Pode ser que o ID não seja encontrado. Então, depois que sair do laço, nós precisamos colocar mais um return antes da última chaves. Antes de colocar o return, precisamos fechar o array dados. Dados.length igual a 0 e ponto e vírgula. Return, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, não encontrado, ponto de exclamação, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Show de bola, pessoal! Fizemos a função pesquisar saída. Agora vocês vão voltar para o arquivo form saída-js, e nós já vamos iniciar a função de retorno. Então, dentro dos parênteses do with success handler, vocês vão colocar retorno. Podem copiar o nome da função, e agora vamos fazer esta function. Function retorno, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável r. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. E dentro da função de retorno, o primeiro passo é verificar se o retorno foi não encontrado. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, variável r igual, e aí vocês vão copiar o texto do segundo return. Copia, volta na função de retorno e cola dentro dos parênteses do if. Se entrou neste if, eu vou alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem. M vai ser igual
a variável R, que está com o texto de retorno da função pesquisar saída, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, nós vamos acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, eu vou limpar os campos do formulário, acionando a função limpar. Abre e fecha parênteses, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se não encontramos o registro, podemos sair do script. Então, return false e ponto e vírgula. No entanto, se passou por este if, nós podemos carregar os registros para o formulário, porque o ID foi encontrado na planilha. Pessoal, para não ficar um vídeo muito extenso, nós vamos finalizar esta aula por aqui. Na próxima aula, nós vamos concluir a função de retorno. Salva as alterações e até a próxima aula.